Boa tarde, galera. Boa tarde. Bem-vindo aí todo mundo, campuseiros, Campus Party de São Paulo. Muito interessante estar aqui com vocês. Meu nome é Renan Almeida. Eu vou estar aqui apresentando para vocês um pouquinho sobre tecnologias aeroespaciais brasileiras. Eu estou aqui representando a empresa Júnior Zenith Aerospace. E vamos lá, galera. Quero ver um oi de vocês aí. Muito interessante. Já participei bastante aqui da Campus Party. Já fui na edição de 2017, 2019. É muito legal, né? Muito interessante o clima, né? Estamos aqui em clima EAD, mas a gente não para, né? É informação para todo mundo, a gente passando tudo para todo mundo, né? Então, não vamos gastar o tempo aqui, o tempo é curto. Vamos começar aqui, então. A gente já está compartilhando o slide? Já podemos aqui? Perfeito, muito obrigado aqui. Então, vamos começar falando sobre tecnologias aeroespaciais brasileiras. Antes disso, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Meu nome é Renan Almeida. Eu estudo engenharia aeroespacial, né, aqui na UNB de Brasília. Na UNB, para quem não conhece, é a Universidade de Brasília. Estou formando aqui agora em foco com propulsão aeroespacial, né? Seja ela química ou elétrica, ainda estou decidindo, mas basicamente a propulsão espacial é o foco. Atualmente estou trabalhando como assessor de relações externas da empresa Zenith Aerospace. E vocês entenderem o que é isso, o que é Zenith Aerospace que você está tanto falando, vou explicar um pouquinho para vocês quem é a Zenith Aerospace, né? Opa, só um instante. Temos um misclick aqui, normal. O que é o MEG? Né? O MEG, para quem não conhece, é o Movimento de Empresas Júnior, né? Que nasceu na década de 60, foi fundado pelos estudantes da França, onde eles basicamente estavam sentindo uma necessidade de entrar no mercado de trabalho um pouco mais cedo, quando eles tinham dificuldade de entrar no mercado de trabalho, eles não tinham muita experiência, e eles queriam trazer isso para a graduação, para que o pessoal tivesse experiência durante a graduação e chegasse mais preparado quando finalizasse o curso, né? Então, basicamente, é um movimento, né? No Brasil existem diversas empresas júniores, em Brasília aqui já existem mais de 60 empresas júniores, e a Zenith é uma delas, né? A Zenith é uma empresa de engenharia aeroespacial fundada em 2014, né? Federada em 2016, e a gente basicamente trabalha, né, com o intuito de propor inovações para a indústria espacial e trazer essa experiência, né, para o mercado espacial com os membros, né, para que os membros tenham contato com isso. E também a gente tem vários projetos que a gente tenta incentivar a população a entender um pouquinho melhor o que é engenharia espacial, o que é estudar isso, e é bem interessante, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês como foi a aeroespacial, né? A aeroespacial é algo que é um sonho dos seres humanos. Desde sempre o ser humano tem esse intuito de viajar, de voar, né? E um dos marcos, vou falar um pouquinho rapidamente sobre um dos marcos, né, para o Brasil, né? No nosso caso aqui a gente vai focar muito no Brasil, foi Santos Dumont, né? Que em 1906 ele fez o primeiro lançamento de um avião motorizado. Então ele fez basicamente a revolução no mundo, né? Que ele basicamente colocou um objeto, né, mais pesado que o ar para voar. Então foi um dos marcos para o Brasil. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que ficar bastante orgulhosos em relação ao desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais. E isso é muito importante, né? Porque hoje em dia a gente acha que o Brasil não tem muito desenvolvimento, né? Mas eu estou aqui para mostrar para vocês que a gente desenvolve, a gente tem muita tecnologia e a gente tem bastante inovação para trazer aqui para o mercado, tá? Eu vou falar um pouquinho de expectativas para vocês sobre o curso, né? O que é engenharia espacial? O que é estudar engenharia espacial? Basicamente, a gente estuda tudo que trabalha, né? Tudo que voa, né? No ar ou na atmosfera e também no espaço. A gente faz algumas aplicações em outras áreas também, mas basicamente a gente foca muito em desenvolvimento de sistemas como satélites, foguetes, aeronaves, né? Sejam aviões, drones, e também, né, tudo relacionado ao estudo do espaço, né? Então é muito interessante o jeito como o curso é levado, né? Então quem tiver muito interesse pode estar entrando em contato comigo também, para perguntar mais sobre o curso, como funciona. Estou sempre à disponibilidade, tá bom? Então, vou falar um pouquinho agora, começar um pouquinho sobre tecnologia aeronáutica. Queria começar aqui falando sobre empresas nacionais, né? Como a gente falou aqui, o foco é o Brasil. Vamos tentar trazer para vocês, mostrando que o Brasil tem sim desenvolvimento, né? Existem diversas empresas, como a Embraer. A Embraer é uma das mais conhecidas no mundo, né? Existe a Octa Aircraft, Nova Air, a Deezer Air e a Heliobras, né? Então, em destaque tem acontecido a Embraer, né? A Embraer tem muita aplicação em engenharia militar, né? E civil, né? Então, a aeronáutica militar, tanto militar quanto civil. A Embraer traz bastante inovação nesses dois âmbitos. A Heliobras também é um setor da aeronáutica focando também em mísseis, em equipamentos mais militares. Então, a Heliobras tem esse tipo de desenvolvimento e é bastante interessante a gente prestar atenção e saber que existe, né, essas empresas desenvolvendo essas tecnologias atualmente. Vou falar um pouquinho aqui agora da Embraer, né? A Embraer, na indústria aeroespacial e de defesa, ela também é uma das referências, basicamente no mundo, é uma das terceiras maiores empresas
de produção aeroespacial, aeronáutica no mundo, né? Então, ela tem diversas aeronaves que são compradas. Muitas das aeronaves que vocês veem aí utilizadas por outras empresas internacionais, eles são aeronaves brasileiras da Embraer. A gente vai ver aqui uma carta do Carl Sagan, que vocês vão ver que é muito interessante, que ele fala pra gente que a gente tem que olhar mais pra gente, e a gente tem que se orgulhar mais do nosso desenvolvimento. Então, o desenvolvimento militar, né, eu acho que um dos destaques que vocês podem ver aqui na foto, aqui no meio, né, esse maior avião é o KC, foi lançado recentemente, que é um avião de carga militar, de transporte, né, é um dos focos no Brasil. O Brasil tem bastante aplicação militar, ele é muito avançado, e é muito interessante a gente ver esse desenvolvimento e como que ele tem se dado ao longo do tempo, né. Além disso, a gente tem as frotas de aviação civil, que é também um exemplo, né, do mundo. Então, a aviação no Brasil, basicamente, a maioria dos aviões que rodam mundialmente são da Embraer. A gente vê aqui aviões como, por exemplo, o E195, E2. Eu dei uma estudada nele esse semestre, é um avião comercial regional, que ele voa basicamente em regiões num raio pré-determinado, né? Ele não faz voos transatlânticos, mas isso mostra, né, que a aviação civil tem seu desenvolvimento pela Embraer, e é bastante, tipo, significativo o nosso desenvolvimento, né? E aí eu queria trazer para vocês aqui a carta do Neil deGrasse, né? É uma coisa que ele fez recentemente, mostrando para o Brasil, porque foi quando estava acontecendo a venda da Embraer, né, de algumas ações da Embraer para a Airbus. E ele vem falando aqui, né? Você vê, eu não vou ler ela toda, assim, mas eu vou dar um breve resumo de algumas partes. E basicamente vocês veem que ele fala que você já viu, né, que quando eles embarcam em voos domésticos, por exemplo, de empresas como American Airlines, a gente nunca viajou em Embraer, mas, no entanto, quando você vai ver em funções de instruções do avião, ou se você prestar atenção em alguns parâmetros do avião, assim, olhando para ele, você acaba vendo, né, as letras da Embraer ali cravadas no avião, né, em algum lugar da fuselagem, né. Para quem não conhece, a fuselagem é basicamente a carcaça do avião, aquela do meio, assim, basicamente o corpo do avião. E a gente não sabe de onde ela da onde é a Embraer, eles não sabem de onde é a Embraer, eles não sabem o que é a Embraer, né? E aí você fala, ele faz até essa pergunta, você poderia alertar, né? A tecnologia brasileira não faz essa fabricação. Por que as pessoas não acham isso? Por exemplo, a Alemanha não hesita em se gabar dela, né? Ela tem as suas produções, ela tem as produções de carros, ela tem as produções, por exemplo, de motores de aviões, e ela se gaba em relação a isso. A própria nação ela se gaba em relação a isso, né? E ele traz essa indagação para a gente, nessa carta que ele fez para a gente. E aí ele traz para a gente, ele relembra da gente que um dos primórdios da aviação mundial foi brasileira, né? Com o Santos Dumont. E ele traz que a gente também possui, né, essa ambição da nossa agência espacial de trazer novas tecnologias, né? E que eu acho essas últimas linhas muito interessantes. Ele fala assim, ó, e num país famoso por sua agricultura, quase um terço da sua economia se apoia no setor produtivo impregnado de tecnologia. Então, talvez seja a hora de o mundo saber mais a respeito disso. Talvez seja a hora de os brasileiros saberem mais sobre isso. Talvez esteja mais do que na hora de você exibir produtos que declarem fabricados no Brasil, né? Então, eu acho que essa carta é muito importante para a gente, para relembrar os brasileiros que às vezes nós achamos que nós não temos desenvolvimento, nós não temos tecnologia, e nós temos, às vezes a gente só não consegue trazer essa noção para a gente mesmo, a gente acaba não se orgulhando das coisas que a gente não sabe, né? Então, é muito interessante o que está acontecendo, né? Essa venda de ações da Airbus, da Embraer para a Airbus, foi muito importante para o mundo, né? E para os próprios brasileiros perceberem, né? A importância da nossa indústria, né? Aeronáutica. Mas assim, só dando uma pausa aqui, eu tô vendo que o pessoal tá dando oi, tá dando saudações. Vocês podem deixar dúvida a qualquer instante no chat, tá? Ao longo eu vou estar prestando atenção aqui. Então, não se sintam repreendidos em estar interagindo, em estar mandando perguntas, tá? A gente vai ter um momento para perguntas, mas vocês podem estar sempre mandando perguntas, tá bom? Perfeito. Agora eu queria falar um pouquinho sobre drones, né? Drones, basicamente, vocês podem ter ouvido também já outro significado dele, que é VANT, né? Que são veículos aéreos não tripulados. Então, basicamente, drones, eles são aqueles veículos que a gente vê que não, basicamente, são controlados por algum ser humano ou alguma inteligência artificial. E, recentemente, a gente teve uma grande ocorrência, né? Agora nas Olimpíadas, né? Que a gente teve o planeta Terra foi feito por mais de 180 drones. Foi uma coisa interessantíssima que aconteceu, né? Eu acho que quando eu assisti, eu falei assim, nossa, que efeito especial legal. E aí depois eu fui ler sobre isso e eu vi que não era um efeito especial, eram realmente drones, né? Os drones estão chegando para mudar o âmbito, né? O nosso âmbito com a tecnologia. E eu queria falar para vocês sobre tecnologias que estão sendo desenvolvidas no Brasil, né?
Muitas dessas tecnologias são focadas em indústrias, né, agrárias, então eles fazem essas análises de campos de agricultura. Então, empresas como a ExMobots, né, Speedbird, Skydrones têm tido seu destaque no Brasil. Inclusive, se vocês forem ver, eu acho que a ExMobots recentemente, acho isso muito interessante, eles apareceram no site, no Instagram oficial do governo brasileiro, sendo que é uma das empresas agora exemplares no desenvolvimento de drones no Brasil. Existem muitos estudantes da UNB que estão online, então, que estão representando a ExMobility e essa indústria, né, no Brasil. Então, estudantes, pessoas que estão tendo 19 anos, que têm 20 anos, que estão saindo da faculdade, no meio da faculdade, estão representando a tecnologia de ponta que é a indústria de drones no Brasil. Isso é muito interessante, a gente ver isso, né? A gente reconhecer isso é muito importante, né? Então, aquela carta do Neil deGrasse, ela é importantíssima para a gente poder reconhecer o nosso desenvolvimento. Vou falar um pouquinho aqui agora para vocês sobre tecnologia espacial, né? A tecnologia espacial, eu vou dar uma lembrada para vocês no mundo, né? A gente tem várias empresas que estão desenvolvendo tecnologia espacial, sejam elas a NASA, a JAXA, a ESA, né? Que para quem não conhece, a JAXA é a empresa espacial, né, a companhia espacial do Japão. A ESA é da União Europeia. Temos a NASA, SpaceX, né, e Blue Origin, que são empresas já de conhecimento, né, comercial, assim, são dos Estados Unidos, basicamente. Mas vamos falar um pouquinho do Brasil, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a Agência Espacial Brasileira, né? A Agência Espacial Brasileira, ela tem focado bastante no desenvolvimento, né, e na nova propaganda, né, de tecnologias brasileiras e como eles podem trazer a nova realidade para os brasileiros e como a gente pode melhorar essa indústria. A gente também tem uma coisa muito interessante que faz parte agora, que a própria gente faz parte, que é o cluster aeroespacial brasileiro, que é basicamente uma unificação das indústrias, das startups brasileiras, de todo o âmbito aeroespacial, onde elas mesmas, a gente criou um network, né, onde as empresas fazem essa comunicação e elas melhoram a comunicação, que esse é o intuito do cluster. A gente melhorar a comunicação entre as empresas e nós mesmos, nos induzimos a um caminho melhor, né, um caminho de desenvolvimento, né. E a própria UNB, né, que tem participado bastante desse desenvolvimento. Existem estudantes que estão em diversas dessas iniciativas, né, como eu acabei de falar, e outras faculdades também no Brasil. Acho que tem outras 8 faculdades no Brasil inteiro que que tem esse tipo de curso, e tem estudantes que estão atuando também na indústria aeroespacial. E aí, eu queria falar sobre o Programa Espacial Brasileiro, né? Existem 3 tópicos, basicamente, do Programa Espacial Brasileiro, que são satélites, foguetes e o espaço de portos. Eu vou estar falando brevemente sobre cada um. Vou falar um pouquinho sobre os satélites, né? Os brasileiros têm sido grande referência na produção de satélites. A gente tem conseguido realizar produtos totalmente nacionais, né? Basicamente pelo INPE. E um dos primeiros, né, que foi lançado recentemente foi o Amazonas 1. Ele é uma tecnologia nacional, foi lançado pela Índia, né? Já explico por que a gente não lançou pelo Brasil, existe um motivo para isso. O lançamento foi esse ano, em fevereiro de 2021. Ele está agora localizado em uma altura de 752 quilômetros acima da superfície da Terra, né? Então ele está em órbita na Terra. Então é bastante interessante a gente ver que o Brasil está começando a conseguir levar essas tecnologias para o espaço, né? É muito, muito importante isso, a gente reconhecer isso também. Sobre foguetes, a gente tem o VLS, que é o nosso lançador. Ele também é 100% brasileiro, ele tem essa carga útil de 380 quilos, né? Ele é um propulsor sólido, né? Combustível sólido, ou seja, uma vez que vocês veem aqui, ó, aqui embaixo, essas partes embaixo aqui são esses tipos de propulsores sólidos. Uma vez que a gente ignita ele, né? Que a gente liga ele, a gente não consegue parar, então é uma combustão que a gente não tem muito controle, mas ela faz o lançamento. E ele tem esse recorde de 19 metros de altura. Acho que nesse caso aqui, só corrigindo, acho que é 19 quilômetros, tá? Atualmente ele é inoperante, que a gente não tem conseguido desenvolver bastante essa tecnologia, mas eu acho que futuramente o Brasil, né, nesse programa, ele vai tentar, inclusive com os novos incentivos, a gente vai tentar fazer as produções mais de foguetes nacionalmente. E, agora o mais importante, aqui explicando para vocês por que a gente não fez lançamento no Brasil, a gente tem a base de Alcântara, né? Ela o Brasil, ele assim, tem diversas coisas, de diversas formas o Brasil, ele é referência, né, em diversos aspectos e geográficos, né? E um deles é a localização da base de Alcântara. Ela está a 2 graus da linha do Equador. O que significa? Significa que, basicamente, a gente consegue aproveitar melhor a velocidade da rotação da Terra para a gente poder ir ao espaço, o que dá em torno de 30% de redução do custo de combustível, né, de uso de combustível, para chegar no espaço, o que é muito importante. Para quem não sabe, a maior parte do foguete ela é feita por combustível, né?
Então, basicamente, para a gente poder bater essa força da gravidade, chegar no espaço, a gente precisa de bastante combustível e a gente conseguir economizar, né? O intuito do engenheiro espacial é economizar o máximo possível. Então, isso é muito importante, né? Então, o Brasil tem essa vantagem, só que a gente ainda não consegue fazer essa produção de foguetes. Devido à indústria, né? A gente não tem muito incentivo à indústria nacional e muitas negociações internacionais dificultam essa produção nacional de peças, né? Então, às vezes, a gente tem que encomendar uma peça do exterior e a gente, às vezes, não consegue, tem muitos problemas envolvidos, né? Além disso, a gente tem muitas condições climáticas favoráveis, né? O que melhora muito, né? Vento, não tem vulcões ao redor, o que é muito interessante. E, além disso, uma coisa muito interessante que é a baixa densidade demográfica. Então, não existem muitas cidades, né, em torno da base de Alcântara, tem tido seu crescimento devido a essa nova atenção que tem tido a base de Alcântara, mas mesmo assim é baixo o suficiente para, se tiver algum problema, algum foguete sair tiver alguma falha técnica, ele não danificar alguma cidade, né, não ter algumas causas drásticas em relação à população, né? O que é muito importante quando a gente pensa em riscos, esse é um risco também envolvido, né? Então a gente precisa de bastante espaço, né? E atualmente, né, como eu falei, né, apesar da localização e o satélite ser 100% brasileiro, a gente não conseguiu levar ele, né? E a gente fez o lançamento pela Índia, tá? E agora uma coisa muito interessante que aconteceu recentemente foi esse ano. Ano passado houve a seleção, né? A gente teve a abertura da base de Alcântara e houve a seleção de diversas empresas no mundo para trazerem, né, a indústria deles para aqui no Brasil, a produção de foguetes deles para o Brasil. E agora, atualmente, existem 4 empresas que passaram pelo edital, e são empresas como a Hyperion, a Orion, a C6 Launch e a Virgin Orbit. Essas 4 empresas são empresas que estão agora vão ser empresas atuadoras no Brasil, e a partir de agora a gente vai conseguir fazer lançamentos do Brasil. A gente não vai precisar lançar as nossas tecnologias de países como Índia ou Japão, né, que tem acontecido nos últimos anos. Então, basicamente, essas empresas vão trazer os foguetes deles, a indústria deles para cá, e a gente vai ter o lançamento dos foguetes a partir da base de Alcântara, o que é muito, muito, muito importante. Acho que também é um dos marcos históricos da nossa indústria, e vai trazer novos players, né? Players, nesse caso, novos investimentos para o Brasil, né? E eu acho que é uma realidade muito diferente que a gente está fazendo agora. Essa história que está acontecendo no Brasil é uma demonstração que a tecnologia está deixando de ser militar, né? O que uma vez foi uma tecnologia voltada mais para mísseis ou para pesquisas espaciais militares, está virando uma tecnologia mais comercial, né? Um pouquinho mais acessível, vamos dizer, aos civis, né? No sentido também de estudar, acadêmicos conseguem também com mais facilidade entrar na indústria aeroespacial, o que é de bastante relevância para o Brasil. E para quem está na dúvida de vai ou não estudar, se quer ou não fazer esse curso, é muito interessante vocês entenderem essa realidade no Brasil, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre futuros projetos. Queria falar um pouquinho sobre projetos universitários, né? Diversas faculdades no Brasil têm o incentivo de projetos universitários. Eu queria citar antes de citar esse aqui que está aqui, queria falar para vocês um pouquinho sobre as equipes, né? Que são equipes que desenvolvem foguetes. O Brasil tem muitas equipes de desenvolvimento de foguetes de pontíssima de tecnologia de ponta, onde elas participam de competições, já conseguem fazer lançamentos de foguetes de 3 km, 5 km. E equipes que conseguiram, né, levar os seus próprios competições internacionais, que é muito interessante. E esse aqui também é um dos projetos de plasma que a própria Zenit está desenvolvendo, né, um projeto de um propulsor elétrico. A gente está fazendo uma simulação de um propulsor elétrico para que a gente consiga validar a utilização desse propulsor em satélites, né? Um dos muitos problemas dos satélites é que ele tem a vida útil dele no espaço, em órbita, ela é bastante baixa, e eles não conseguem ficar muito tempo em órbita, eles acabam voltando para a órbita da Terra e a gente acaba perdendo ele, né? São satélites bastante pequenos, então não tem esse problema também de lixo, né? Vamos dizer. E o intuito desse propulsor de plasma é manter ele por mais tempo em órbita, né? A gente conseguir empurrar ele com o propulsor de plasma, que é basicamente um feixe de íons que vão empurrando aos poucos o propulsor e ele vai se mantendo em órbita. Isso aqui é uma das tecnologias, por exemplo, se vocês forem observar séries como Star Trek ou outros afins de ficção científica, aqueles propulsores que eles viajam no espaço, alguns deles também são com base em propulsão elétrica como essa. Isso é muito interessante também, eu amo essa história. Eu também estou a cargo desse projeto e é bastante interessante. Outras tecnologias também, como a Embraer, é o VTOL, né? Isso aqui basicamente é o táxi aéreo, que eles estão fazendo desenvolvimento, né? Que é um VTOL que ele basicamente consegue fazer o voo dele vertical, né?
ele consegue voar sem precisar de correr por muito tempo. Então, é bastante interessante como essa tecnologia tem trazido a Embraer tem proposto essa tecnologia, né? É algo totalmente novo. A gente tem visto em jogos, por exemplo, o que era visto em jogos em 2014, jogos de tecnologia aeroespacial, também jogos de tiros e afins, a gente via esse tipo de modelos e hoje em dia está virando uma realidade, né? Já a gente está tendo esse tipo de voos, eles estão em testes ainda, mas futuramente ele já vai ser uma realidade para os brasileiros ou para o mundo, né? E também a gente tem projetos como, por exemplo, o NanoSats, né, que são CubeSats, são esses satélites pequenos, né, como o Alpha Crux, que fazem basicamente a análise de imageamento no planeta Terra ou no próprio Brasil. Existe também bastante incentivo em relação a isso. Estudantes no Brasil inteiro já são capazes de fazer esse desenvolvimento de satélites. Já existem competições também para esse tipo de tecnologia, e é algo que também vai virar um pouco mais usual para a gente, né? Então, eu acho que a gente vai acabar vendo bastante, por exemplo, pessoas como do ensino médio vão começar também a mexer com isso. Eu acho que tem bastante incentivo para esse tipo de desenvolvimento tecnológico também. Então, isso é tudo que eu tinha para falar, basicamente. Agora a gente tem mais 4 minutinhos. Eu queria pedir antes disso para vocês darem uma seguida na gente, né? Sigam a gente no nosso Instagram, Zen Aerospace. A gente faz bastante conteúdo lá sobre a indústria aeroespacial também. Nós temos os produtos, né? A gente tem um curso de pilotos, e além disso, nós também temos consultoria aeroespacial. Então, se vocês estiverem precisando disso, pode entrar em contato com a gente. O link é muito interessante que a gente está desenvolvendo agora é o projeto da Escola Espacial, que é um projeto voltado, né, para alunos de ensino médio fundamental, e eles entram em contato com, não só também, a gente também entusiastas, podem entrar também no Escola Espacial, é só vocês seguirem a gente, tá observando lá. E lá a gente faz toda essa divulgação de engenharia espacial, a gente aborda diversos tópicos relacionados à temática da indústria aeroespacial, né? A gente tem uma pergunta aqui, vou deixar aqui aberto agora para dúvidas. A gente tem uma pergunta aqui da Heloísa. A UNB também faz propulsão para satélite, né? Sim, Heloísa. Na UNB atualmente existem 2 propulsores de satélite, que é o HDLT, que é um propulsor que ainda é muito teórico, e a gente não mexeu com ele. Eu trabalhei com ele no meu TCC, na primeira parte do meu TCC, a gente trabalhou com esse propulsor. Ele é muito teórico, mas um dos propulsores que é mais que tem a sua tecnologia um pouquinho melhor desenvolvida é o propulsor Hall. Esse que a gente está simulando é o próprio propulsor que tem na UNB, então a gente pode fazer a comparação experimental, né, e numérica, né, a simulação computacional, e a experimento com o motor de verdade, né. E sim, a gente já tem esses propulsores para o satélite, a gente está tentando procurar. Existe também um laboratório no meu campus que a gente está fazendo também o desenvolvimento de algum ArcJet, né, o ArcJet é também um modelo de propulsor elétrico para satélite, para aplicar ele já em satélites, né? Então, tipo, eles já estão focando realmente na construção do modelo para aplicar em satélites. Então, é isso, gente. Deixei aqui meus contatos, se vocês quiserem me seguir no Instagram, no LinkedIn, ou me mandar um e-mail, pode deixar suas dúvidas também ali por e-mail, se tiverem com alguma dúvida, quer saber alguma coisa, ou realmente quiser saber mais, assim, estamos aqui também à toda disposição para vocês. Queria agradecer pela Campus Party, por deixar, né, abrir esse espaço para a gente. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem mais um minutinho. Mas se não, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês agora estejam bastante por dentro, né, do desenvolvimento de tecnologias brasileiras e vocês sintam orgulho, sim, da nossa produção aeroespacial, porque nós somos capazes, sim, de muita coisa. E o Brasil vai, sim, virar uns big players. Vai demorar um pouquinho, mas eu acho que a gente tem todo o potencial para a gente poder ser referência na indústria espacial brasileira. Então é isso, pessoal. Eu queria deixar meu agradecimento aqui para todo mundo. Acho que ninguém mais tem nenhuma dúvida. É isso, muito obrigado para vocês. Vamos lá continuar com a Campus Party, o evento está muito legal. E é isso, vamos lá mais uma vez. Valeu, galerinha. Tchau, tchau. É isso.